Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Entre Mundos. Hoje eu tô aqui com o Daniel e com meu amigo Gabriel Namorato. Sejam bem-vindos. E aí, galera? Bem-vindo. Palmas. Gabriel, quero te agradecer do fundo do meu coração por ter você aqui. Estamos muito empolgados, muito felizes de receber você. Muito obrigado por nos receber também. É uma honra poder ter você aqui com a gente. E principalmente porque a proposta do nosso encontro é realmente conectar mundos diferentes, né? Dos episódios passados a gente viu várias realidades dentro da igreja brasileira. E hoje você representa uma realidade muito, muito massa, que é a Zion, a Dunamis, né? E, cara, muito obrigado. Quero te agradecer mesmo. Seja muito bem-vindo. E é isso aí, cara. Bem, obrigado vocês aí por me receberem. Dani, Davi. Só tem profeta e rei aqui na área. Eita glória. É muito forte. Mas, gente, obrigado. Eu tô muito feliz de estar aqui. Adoro ser convidado pro podcast, porque por muito tempo eu tava sendo o cara que tava entrevistando. Uhum. E aí, ser o cara do outro lado, assim, dá um nervosismo, dá uma diferença de trocar ideia. E é isso, cara. Somos de outro mundo, né? Então eu tô aqui representando Saturno. Brincando essa piadinha sem graça que tava pensando. Mas, gente, da hora. Tô aqui, vamos trocar ideia, vamos... Massa. Às vezes a gente fica com um jeito meio de tiozão aqui no podcast, né? Uhum, Mas é três moleques trocando ideia. Então, exatamente. Fica aí de boa e assiste a gente. É isso aí. Você tá com quantos anos? 27. 27. São dois moleques. Você já tá indo pra... Que isso? Pra outro Nossa, mundo, né, eu tô mal, velho. Que isso? Não, Você tem tô quantos brincando. anos? 22, cara. 22? Tenho 18. Que isso, cara? 22 e 18. Eu tô ficando velho, mano. Velho. Eu acabei de ter meu primeiro filho. Pois Apolo, cara. exatamente. Que irado, mano. E, enfim, morrendo de saudade dele já. Mas é isso, cara. Quanto tempo de casado? Hoje fiz 4 anos de casado. Aniversário de casamento hoje, olha só. Caramba, Mentira, e o cara tá Larguei aqui. minha esposa pra roubando gravar esse você. negócio. Então dá like, compartilha aí. Caraca, mano, por me favor. senti Põe no importante. story, põe no stories, não, põe no comentário aí. Parabéns, Giovana. Pode pôr aí. Ô, louco, mano. Que Caramba, massa. estamos roubando o cara aqui, velho. Mas, cara, Desculpa, posso falar? Giovana. Ministério é isso, velho. Ministério é isso. Desde que eu casei com a Giovana, eu acho que não teve um aniversário de casamento que a gente não tava fazendo uma coisa pro reino de Deus, velho. Não teve um que, não vou fazer nada hoje, que hoje é nosso aniversário. Pelo menos os 3 últimos, tenho quase certeza que a gente tava passando, que a gente liderou adolescentes por muito tempo. Uhum. E a gente tava, tipo assim, se não todos, a maioria deles, a gente tava, tipo, lá no ministério, lá, Pode tipo, crer. cara, hoje tem culto, tem que resolver não sei o que e tal. E hoje não é diferente. Mas eu acho que reino de Deus e viver ministério é isso, é entender que esse é o Tempo. padrão, né? Há tempo pra todas as coisas, né? Cara, é só uma data, né? Não que a gente não vai comemorar, fazer alguma coisa, mas faz parte. Então é isso. Massa. Cara, a gente sempre faz uma pergunta que a gente gosta de ouvir o testemunho, né? Então, se você quiser também, conta pra gente um pouco como que foi o seu encontro com Jesus, cara. Como que começou essa realidade na sua vida? Tá. Vou tentar resumir aqui a história pra gente poder depois trocar mais ideia, mas basicamente, assim, eu cresci numa casa evangélica, Certo. onde os meus avós, tanto o pai da minha mãe e o pai do meu pai, eles foram pastores de uma denominação histórica. Então eu cresci num lar evangélico, mas sem ter nenhuma intimidade, conhecer Jesus de fato, conhecer a Bíblia, nunca tinha aceitado Jesus, era famoso Deus dos meus pais. Uhum. Quando eu faço 17 anos, com 17 anos eu entro pra faculdade, sou do interior, vim morar em São Paulo, vim fazer faculdade aqui em São Paulo. E com 17 anos, morando sozinho, numa república cheia de outros caras, e não tinha vida com Deus nenhuma, então era droga, bebida, zoeira. Então essa era a minha vida bem distante do Senhor. Tinha uma formação cristã, então assim, por mais que vivia tudo isso, não era um cara que postava bebendo, fumando, mas praticava essas coisas. Então bem distante do Senhor. Uma coisa que é engraçada é que assim, por conta dessa minha casa, eu sempre vi o meu irmão mais velho e a minha irmã mais velha, eles sempre namoraram. Eles nunca foram de ficar ficando, tá ligado? O meu irmão sempre namorou, não era também um namoro cristão e tal. A minha irmã sempre foi a crente da casa. Legal. Que seguiu de fato. Mas sim, sempre vi os dois namorando. Então eu também tinha esse princípio de, cara, não vou ficar ficando, eu vou namorar uma menina. E aí eu namorava uma menina, e a gente namorava desde o ensino médio, entrei na faculdade, continuamos a namorar. Só que aí, cara, um belo dia, meu segundo ano de faculdade, essa menina vem e termina comigo.
E ela termina comigo e tal, e eu fico arrasado, aquela coisa de... Oh, meu Deus, se bem que eu tinha a sua idade, né? Fala aquela coisa de adolescente, mas eu tinha a sua idade, né? Mas e eu fiquei mal pra caramba, assim. E eu tava muito perdido do que eu queria fazer da minha vida. Por quê? Eu cursava um curso que eu não sabia se era isso que eu queria fazer da minha vida. Então, a única certeza que eu tinha na época é que eu ia casar com aquela menina. Porque a gente já namorava há 4 anos. E eu falava assim, mano, com essa cabeça, né? Com a cabeça do mundo, com um pouco do setup de crente. Que eu falava assim, quem que hoje em dia namora há 4 anos? Isso é coisa de amor de verdade. Porque hoje em dia todo mundo só pega todo mundo. É aquela loucura. Então, com certeza eu vou casar com ela. E aí a menina vai me dar um pé na bunda e termina comigo da noite pro dia. E aí eu fico, tipo, desolado assim, mas... por ficar em crise de futuro, assim, crise de vida, de tipo, eu não tenho certeza mais nada na minha vida, eu não tenho certeza. A única certeza que eu tinha que eu ia casar com essa menina não é mais certeza, e a certeza que eu tinha, quer dizer, e eu nem tenho certeza que se eu vou terminar essa faculdade, se eu vou fazer ela ou não. Então eu fiquei muito, muito, muito perdido. Aí agora entra Deus na história, porque eu me lembro no dia que ela foi terminar comigo, estava lá no quarto, assim, chorando e, ai, não sei o que e tal. E eu me lembro de, do nada, entrar um vento muito forte no quarto. Mas muito forte mesmo. E eu morava, cara, no quartinho de serviço do apartamento, que fica, tipo, pra dentro do prédio, que não venta lá dentro. Pode crer. Tipo, não é um lugar onde dá pra entrar o vento, porque era um vão, assim, dentro do prédio. E entrou um vento muito, muito, muito forte. E na hora me veio uma paz e me veio um pensamento. Falando assim, eu falei pra ela, ó, fulana, tudo bem. Tipo, eu tava chorando do nada, pum. Falei, fulana, tudo bem, eu aceito, mas me promete uma coisa. Ela, o quê? Que a gente vai pra igreja. Eu falei isso. Hoje eu sei, hoje eu tenho convicção que foi o Espírito Santo que invadiu aquele lugar de uma forma soberana. Mas, e ela, ai, não, tudo bem. Enfim, a partir desse dia, eu comecei a orar. Eu não orava, mano, não tinha vida com Deus, não lia a Bíblia, não fazia nada. Eu comecei a orar, eu chegava à noite da faculdade, às vezes muito louco e tal, porque a minha vida ainda tava muito zoada. E eu orava, falava, Deus, eu quero ir pra igreja, quero acertar minha coisa, acertar minha vida, mas no fundo é porque eu queria voltar, ir pra igreja, pra ela também ir pra igreja, pra gente voltar, né? Só que Deus foi usando isso, cara, Deus foi usando isso pra me aproximar um pouco dele, até que tem o famoso dia, que foi o dia que eu tive um encontro com Deus, que numa segunda-feira, eu saí da aula às 10 horas da noite, vou pra rua ali do Mackenzie, ali, que eu estudei no Mackenzie, ali na Maria Antônia, que é na época, hoje não é mais, mas na época era a rua que mais consumia álcool do Brasil. E, cara, enchi a cara, fumei, fiz um monte de coisa errada lá. Fui pro apartamento, quando já era umas 2 da manhã, o rolê continuou lá, rolê zoeira e tal, não sei o quê. Quando deu 6 horas da manhã, o que isso era normal, tá? Isso que eu tô contando era, tipo, de fato, a minha vida na época. Era só terça-feira. Era a minha vida, infelizmente. Quando deu 6 horas da manhã, os caras que moravam comigo, todos levantaram assim da sala, uns foram tomar banho, outros foram se arrumar, e depois deu 7 horas da manhã, todo mundo tava fora, porque eu era o único que estudava à noite, todo mundo estudava de manhã, e eles só viraram e foram pra aula. Essa era meu lifestyle, eu fui dormir 7 horas da manhã. E eu vivia isso, cara, minha vida era literalmente isso. Aí, fui dormir. Aí, cara, 10 horas da manhã... toco o interfone, e eu dormia nesse quarto que era ali perto da cozinha, então o interfone na minha orelha, eu acordo assim, todo meio zonzo, atendo, e é o porteiro, tudo bem, o cara da Marabras tá subindo aí pra montar uma cama. Eu falei, não, mas a cama que ele vai montar do cara, o cara não tá aqui. Ele, não, mas já liberei ele, tá aí na porta. Aí eu abro a porta, cara, oi, tudo bem, vou montar a cama. Aí eu falo, aquele quarto ali. Aí o cara começa a montar, passa 5 minutos... Você fica ali meio, né? Tipo, cara, será que eu fico acordado aqui? O cara tá aqui, não conheço quem é esse cara. Passa 5 minutos, o cara volta e fala, oi, tudo bem? Você me ajuda? Que é meu primeiro dia, eu não sei montar. Nossa! Eu tive que montar a cama da Marabras, mano. Então, funcionário por um dia. E aí, assim, montando... Eu, basicamente, montei a maioria das coisas, o cara tava totalmente perdido. E aí, nisso, era já umas 11h30, eu suado, assim, tipo, mano, meu Deus, não aguento mais. O cara foi embora e eu falei, vou tomar um banho, né? Já acordei, vou viver minha vida, assim. E fui tomar um banho. Aí tô tomando um banho, cara, e eu começo a refletir na minha vida, assim. Eu falo, mano, faz semanas que eu não acordo antes do meio-dia. E eu começo a chorar, velho. Começo a falar, mano, que vida horrível que eu tô vivendo.
E aí eu começo a chorar porque eu não tenho certeza de nada da minha vida e eu tô muito triste, tipo, bem emo mesmo, assim, chorando no banho. Assim. E, cara, aí vem a parte sobrenatural, porque eu tava lá tomando banho e não tinha ninguém no meu apartamento. Ainda não era a hora dos caras terem voltado. E aí eu sinto que alguém entra no banheiro. Porta trancada, banheiro, pá, não sei o que, tô lá. Eu sinto que tem alguém, mas eu tô chorando, tô triste, cara. Tô uma vida bem zoada. Aquele box translúcido assim, eu sinto que tem alguém, mas não tem ninguém. E, cara, de repente, eu escuto a voz audível de Deus. No banheiro, e não foi na minha consciência. E eu sei que não foi na minha consciência, por quê? Porque tinha aquele eco de banheiro, tá ligado? Você manda um áudio no banheiro, tipo... E aí, pessoal, eu escuto Deus falando, hoje tem Dunamis Pockets. Eu escuto Deus falando isso com um eco de banheiro muito forte, muito absurdo. E instantaneamente eu começo a chorar, o meu choro muda, né? E eu entendo tudo que aconteceu. Eu falo, mano, Deus me encontrou. Esse Deus que a vida inteira eu ouvi falar, ele me encontrou na pior época da minha vida. E agora eu entendi porque eu acordei cedo. Aí, só pra terminar essa historinha inicial, eu já sabia o que era esse tal de Dunamis Pockets, tá? Eu sei que a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. Por quê? Porque o cara que liderava o Dunamis Pockets, né? Porque é o Daniel Simão, hoje é pastor lá no Equador. Eu conheci ele porque ele cresceu na mesma denominação que eu cresci. Então eu segui ele no Instagram. Então eu lembro dele postar coisas lá no Mackenzie desse tal de Dunamis Pockets. E quando eu termino com a minha ex, eu começo a ensaiar de ir nesse lugar. Mas eu nunca vou. Por quê? Porque era meio-dia a reunião. E quem disse que eu acordava meio-dia? Não acordava, velho. Essa era a minha vida, mas... E na hora eu entendi tudo. Eu falei, glória a Deus pela Marabras. Glória a Deus pelo cara da Marabras, porque eu nunca que eu acordar antes do meio-dia. E Deus me encontra naquele banheiro, eu começo a chorar, eu tenho um encontro, porque naquele momento eu entendo, cara, eu não acredito, eu nunca tive uma experiência sobrenatural, mas isso aqui é real, Deus me encontrou. Cara, eu sei que eu ponho a primeira roupa, corro lá, entro no Instagram, vejo que é a sala X, chego meio atrasado e pum, lá eu tenho um encontro com Jesus e entrego minha vida para Jesus. Glória a Deus. Então Glória foi a Deus. basicamente assim o meu encontro com Jesus. Ele foi de uma forma soberana e sobrenatural, através da voz audível de Deus. E é doido porque eu nunca mais ouvi a voz audível de Deus. Assim. Foi Pois só é. nesse dia. Escuto a voz de Deus, obviamente, mas dessa maneira audível foi a única vez. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. E que plot twist, né, mano? Você foi ganho no Dunamis Pockets e hoje você é o líder do Dunamis Pockets. Isso é louco, cara. Que loucura. Pra mim é uma honra, assim, bizarra, porque é doido. Porque pra galera que não conhece, o Dunamis Pockets, então é esse braço de missões universitárias do Dunamis, né? O Dunamis, ele começa basicamente, sua primeira ação, assim, é treinar jovens universitários para pregar o evangelho dentro da faculdade. Massa. E esse ano agora, a gente tá em 2024, gravando esse episódio, não sei quando vai sair, mas enfim. A gente fez 15 anos de Dunamis Pockets. Então, Uau. tipo, cara, Uau. durante 15 anos a gente continua pregando o evangelho. E é doido, porque aí eu fui alcançado naquele lugar, lá em 2016, e desde então, já fez 8 anos, vai fazer 9 anos, de que, cara, a minha vida é isso, mano. Minha vida é... Porque aí eu começo a me envolver no Pocket, né? Eu aceito Jesus no Pocket, começo a participar, e aí daqui a pouco eu começo a ser discipulado lá dentro. O cara que me discipulava me traz para uma igreja local, ele era membro da Zion, eu começo a frequentar a Zion. Com o tempo eu assumo o Pockets do Mackenzie, viro líder de lá, fico lá até o fim da faculdade. Aí tem uma temporada que eu transiciono para começar uma outra coisa no Dunamis, que é o One Love, que é missões agora dentro das escolas. Legal. E aí em 2022 o pastor Theo me chama na sala dele e fala, ó, tá na hora de você voltar pro Pockets, mas agora pra você liderar de fato o escritório, liderar o Pockets Global. Caramba. E aí desde janeiro de 2023 eu tô liderando, então agora em janeiro vai fazer já 2 anos, Glória a Deus. indo pro 3º ano. E cara, pra mim é uma honra, assim, tipo... É uma coisa que eu não me canso de fazer, eu tenho certeza que é um chamado de Deus pra minha vida. Eu amo. A gente tá se preparando agora pra janeiro, pra um treinamento que a gente chama de Pockets Immerse, 7 dias lá na Dunamis Farm, pra mais de 500 universitários no Brasil e nas Glória a Deus. nações.
E, cara, isso é o que queima no meu coração, entendeu? E eu sei que o papel que tem de você pregar o evangelho dentro da faculdade. Bem, enfim, depois se vocês quiserem a gente pode falar mais sobre isso. Mas pra mim é doido demais, cara. Totalmente. Assim, existe uma estatística de que cristãos que vão pra faculdade perdem sua fé, né? Sim. E, cara, 66%. Isso é assustador, né, mano? Isso é assustador. Isso me mostra algumas coisas, né? Isso me mostra que são pessoas que não entendem a fé que professam e também um abandono missionário, né? Uma irresponsabilidade da igreja cristã Muito bom. nacional, né? Então, eu acho que existe a responsabilidade da igreja nas duas áreas, dentro da faculdade e fora, para preparar as pessoas que estão indo para lá. Cara, totalmente, né? Porque assim, a gente teve polêmicas recentes até, né? De pessoas falando, cara, não manda pra faculdade, a faculdade é um perigo, não sei o que. Cara, se o cara chega na faculdade crente e se desvia, claro, não é a única métrica, mas eu te garanto que o problema não tá na faculdade. O Justo. problema não tá no ambiente, tá na pessoa. Perfeito. Entendeu? O cara se desviaria em qualquer outro lugar. É um cara No se ambiente desviaria de no trabalho. Ele usa como uma desculpa, vamos dizer Exato, assim. exatamente. Então o problema não tá na faculdade. Verdade. Sim, a faculdade é uma instituição secularizada, é uma instituição que foi sequestrada por ideologias marxistas. Você não vai encontrar nenhuma faculdade hoje no Brasil, seja particular ou pública, que não foi sequestrada. Infelizmente. Eu estudei numa faculdade evangélica, cara, presbiteriana. E você tem ultra ideais marxistas naquele lugar. Então, assim, pra onde você for, você vai encontrar. Mas isso aí é o mundo. O mesmo cara que se desvia na universidade por conta de uma ideologia, ele vai se desviar na vida, cara. Porque ou ele vive numa bolha. Então, Justo. Você tá certo na sua leitura que realmente é um cara, e não só que não sabe professar, não sabe a fé que professa, mas não tem de fato profundidade e convicção e identidade em Deus. Relacionamento com Deus. Exatamente. Agora, o cara pode até ter um pouco dessas coisas, mas sabe o que vai fazer o cara desviar? Porque isso que eu falo pra vocês dois e pra todo mundo que tá me escutando. Aonde quer que você for, cara, como um cristão, se você não for um cristão pra avançar o reino, você vai perder. Porque no reino de Deus, cara, ou é avanço ou retrocesso, não tem, meio termo. Então, o crente que entra na faculdade, o cara pode ser crente, o cara amou Jesus na adolescência dele, o cara de fato foi em retiros, foi em conferências, ama Jesus, mas se o cara não for pra faculdade e não entender que ele tem algo pra fazer no reino ali, ele vai desviar. Porque, cara, pra mim, o oposto do esfriamento da fé é você avançar o reino. Legal. Não é você, vou sobreviver aqui os 4 dias. Então, tipo assim, você tem que entender que você está na faculdade pra pregar o evangelho. Sim. Você vai pegar um diploma, você vai se profissionalizar para um emprego, e maravilhoso, tem que fazer isso. Eu sou totalmente a favor, eu falo isso todos os dias. Mas, cara, se você entregou a vida para Jesus, a vida é de Jesus. E se a vida é de Jesus, você vai ressignificando e colocando ordens diferentes. Então você não é um universitário cristão, você é um cristão universitário. Justo. Então você é um missionário universitário. Sim, onde você está, se você é um cristão, é o seu campo missionário, Exatamente, né? exatamente E eu isso. acabei de terminar meu primeiro ano na faculdade, né? E, cara, o tanto de gente que eu conheço que era cristão, assim, que na faculdade se desviou por motivos ridículos, tipo assim, não, porque eu nunca fui chamado pra uma festa e me chamaram, eu fui, pronto, e fui. Aí, tipo assim, cara, é umas coisas que não faz sentido, tá ligado? Cara, toda a oportunidade que eu tinha dentro da minha faculdade, eu pregava. Toda a oportunidade que eu tinha, eu falava do amor de Cristo. Eu lembro que teve uma apresentação de uma matéria, eu faço psicologia. E dentro de uma matéria lá, a gente teve que falar qual que é a coisa que nos move. Tipo assim, montar uma apresentação sobre alguma coisa que te move. Eu falei, cara, essa é a minha oportunidade, eu vou falar sobre Jesus. Pronto, montei uma apresentação bizarra, uma pregação sinistra sobre os frutos do Espírito, que quando eu encontrei Jesus, e por isso que ele, né, encontrou a mim, eu ganhei os frutos do Espírito e isso me move hoje. E eu comentei e tal, e a galera na sala chorando assim, tipo, tendo uma experiência com Deus massa e tal, e eu, né, aproveitei o gancho, tipo, galera, né, você quer mais disso, a gente tem, né, as nossas reuniões, eu comentei da minha célula que eu tinha, do culto de jovens que a gente tem na Sara. E assim, cara, muito legal. E assim, eu tenho amigos na minha sala
que eles são cristãos, né? E, assim, eles, assim, não faziam nada, cara. Tipo, sentavam na mesa, assim, e tal. E quando eu fiz esse negócio, eles me elogiaram pra caramba. Tipo, caraca, você é muito top e tal, pregadorzão, cabuloso. Né? Tipo, valeu, mano. Né? Que dia que você vai fazer a sua parte também? Sim, Tipo, pô, cara... Às vezes a gente pensa assim, que a faculdade é um campo que vai te engolir, assim, mas tem gente que tá só esperando ouvir uma palavra, saca? Sim. Cara, a galera tá te esperando e o ponto é, não é a faculdade. O mundo vai te engolir se você não for um crente que ativo, sabe? Se você não, Sim. de fato, obedecer às palavras mais importantes de Jesus, que é ide, faça discípulos, ide, prega o evangelho. É o que eu tô falando. E aí que a galera fica muito em choque, porque, gente, é estatístico. Do mesmo jeito que a gente falou que 66% dos evangélicos cristãos que entram numa universidade eles se desviam, também na universidade onde você, nessa época, na faixa etária de 18 a 25, é a faixa etária onde mais existe conversão no Brasil também. Então, existe essa balança. Agora, o ponto é, você vai querer fazer parte de qual estatística? Do cara que não fez nada e vai torcer pra estar naqueles porcentagens que não vai desviar, ou você vai ter uma fé ativa. Porque, cara, quando você tem uma fé ativa, é meio que a sua garantia que você vai continuar na parada. Ficar parado não é garantia. Sobreviver. Então, por exemplo, o problema não é o cara... Óbvio, é um problema o cara ficar indo nas festas. Mas a brisa é, tipo... O cara se desviaria indo na festa ou não indo. Porque ele não desviaria se ele pregasse o evangelho. Exatamente. Tá ligado? Porque você tem que pregar, mano, aí você tem que ser de verdade. Você tem que viver aquela parada, você tem que estar cheio daquele negócio. Sim. Então, e aí, só finalizando isso, é que, cara, você tem uma porcentagem, tem uma estatística. 30% dos brasileiros hoje são evangélicos. Aplica isso pra sua faculdade, cara. Você pode aplicar, não vai ser exato, às vezes é pra mais, é pra menos, mas eu te garanto que tem muito crente na sua faculdade, um monte de bunda mole que não faz nada, que tem uma vida de 007. Pois e é, tá esperando isso é talvez verdade, você isso é verdade. começar, igual você falou, e vai começar a ativar os caras. Então assim, no Dunamis, a gente fala muito de um avivamento sustentável. O avivamento sustentável, sistematizando ele, você tem 3 fases desse avivamento. A primeira fase é o despertar dos santos. Então, o teu papel muitas vezes, às vezes o cara fala, eu tenho que sair ganhando vida para Jesus, que seria a segunda fase do avivamento, que é a grande colheita. Sim, vai acontecer, eu não tenho dúvidas. Mas a grande colheita ela é resultado do quê? De um despertar dos santos. Então, cara, começa por aí, você já vai ver resultado. Pois é. Eu lembrei muito de uma ilustração que a minha mãe um dia usou para me explicar ministério e me explicar a vida com Deus. Eu achei maravilhosa. Que é o seguinte, vida com Deus é igual andar de bicicleta. Se a bicicleta para, tomba. É isso aí. Então não pode parar, entendeu? Você não pode parar, você não pode parar de servir. É isso aí, muito bom. E isso é muito louco porque eu conheço pessoas que se converteram junto com os meus pais. E os meus pais se converteram em 80, não lembro qual que é a data certinha. Em 1980. E hoje, pessoas que se converteram com os meus pais nos mesmos dias que eram ciclos de amizade ali, hoje são agnósticos. Entendeu? E por quê? Um escolheu pastorear, um escolheu cuidar do reino, um escolheu servir o reino, outro escolheu ser cristão, ser evangélico, ter uma religião. Entendeu? Eu acho que essa é a diferença. E é exatamente o que você está falando, né? De que quando você professa uma filosofia religiosa e você tenta se adequar debaixo dessa filosofia durante a sua vida, mas você não faz nada ativamente, tem uma hora ou outra você se cansa, pô. Sabe o que é isso? Eu preguei isso esses domingos. É literalmente o servo que recebe um talento e guarda. Perfeito. O crente que não está sendo frutífero, ele é o servo que tem um talento. Porque às vezes a gente acha que... Bem, vamos falar sobre isso. Basicamente assim, não é só sobre você fazer o mínimo. Né? O jovem rico é esse cara. O jovem rico é o cara que chegou para Jesus e falou, Jesus, como que você pode melhorar minha vida? Aí Jesus fala, não, como assim melhorar minha vida? Eu quero ter a vida eterna. Aí ele fala, você quer ter a vida eterna? Então segue os mandamentos. Isso eu já faço. Então você quer
eu não tô aqui pra melhorar a tua vida, eu tô aqui pra te dar uma nova vida. E aí ele fica chateado. Por quê? Porque ele só queria fazer o que era esperado dele. O mínimo, né? Os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos da igreja moderna? Vou falar pro jovem aqui que tá assistindo a gente, a maioria. Não transe no seu namoro, não beba, não use drogas, case, vá na igreja todo domingo, devolva seu dízimo, dê sua oferta e sirva na igreja. Gente, isso daí é o mínimo. Isso daí, pra mim, de fato, é você ser o servo que o Senhor te deu um talento, foi embora e quando ele voltar, Senhor, tá aqui, ó, fiz tudo certinho, ó. Fiz todas as regrinhas evangélicas. Uhum. Cara, mas as últimas palavras de Jesus não foram façam as regrinhas evangélicas. Uhum. Não tô falando que você não tem que ter santidade, evitar o pecado, crescer, viver em comunhão. Só que o ponto é, qual fruto você tá dando? E a gente não pode espiritualizar fruto, não. Na questão de aquela demagogia de... Porque o fruto, na verdade, é uma vida transformada. Não, eu creio que o fruto são vidas. Pessoas se achegando ao Senhor. Sabe? Pessoas que através da nossa vida, o Senhor está usando a nossa vida para alcançar pessoas e o Espírito Santo convence elas do pecado e elas entregam as vidas para Jesus. Então é exatamente o que você está falando. O cara que passou a vida inteira na igreja fazendo tudo certinho, eu não garanto que esse cara vai se dar bem no final. Porque qual que é a história desse cara? Ele chega, o que tem 5 multiplicou para 10, fez alguma coisa com a parada. Mano, é que dá pra gente ficar brisando tanto nessa parábola. Pensa, o que tem 1 ficou morrendo de medo. Ai, porque se eu perder esse 1... O que é mais fácil, gente? Guardar uma coisa ou guardar 5? Guardar uma coisa. Sim. O de 5 não pensou nisso. Falou, mano, eu vou multiplicar isso aqui. O de 3 falou, mano, eu vou multiplicar isso aqui. O de 1 ficou, eu vou guardar isso aqui, porque vai que eu perco. O Senhor lá é muito bravo. Aí quando o Senhor volta, o Senhor fica louco com ele. E aí o que a palavra diz? Ele fala assim, ó, vou tirar o que te foi dado e vou te lançar no mar de esquecimento, velho. Enfim, tome suas próprias conclusões, mas essa vida de domingueira de igreja, sim, de ir todo domingo, de ir todo sábado, sim, o ápice da tua vida cristã é que você serve na comunicação, que você serve no apoio da igreja. Mano, eu sou a favor de tudo isso, mano. Mas todo crente tem que ganhar gente pra Jesus. Todo crente tem que ser relevante espiritualmente no ambiente onde ele tá, cara. Uhum. Perfeito. Eu acho esse assunto muito importante, por quê? Hoje é muito difícil você tentar falar sobre ministério para uma geração que foi ensinada a viver para si mesmo. Uhum. Né? E o ministério é viver pelo outro, entendeu? E hoje é muito difícil por quê? Por que eu vou viver pelo outro se eu posso viver por mim? Se eu posso construir uma vida para mim? Né? E eu acho que essa é a dificuldade da nossa geração, não, da minha geração e do Davi. O que isso? Esse podcast é pra me chamar de velho, mano. Tô brincando. Que isso? Foi só uma piadinha pra descontrair. Mas, assim, eu acho que essa é a dificuldade da geração, que é o quê? Abandonar viver pra si. Sacou? Porque eu acho que eu posso viver pra mim até sendo cristão. Cara, o cristianismo verdadeiro, ele é anti-hedonista. Perfeito. Paulo viveu na época mais hedonista da história. O que é o hedonismo? É uma ideologia onde o meu prazer é o ápice da minha vida. E a igreja veio como contracultura disso. Sim. O problema é que cada vez a igreja tem adotado um hedonismo evangélico. Perfeito. Um hedonismo cristão. Que é, eu sou crente, mas é o que Deus pode fazer por mim. Sim. Sabe como é que é o hedonismo cristão? É um evangelho parcial, onde eu só vejo o Senhor, Jesus, como meu salvador e não como meu Senhor. Perfeito. Porque quando ele é meu Senhor, já não é minha vida. Então tem como eu querer coisa da minha vida. Já não é minha vida. E o Senhor vai me mandar coisas, vai me ordenar coisas a fazer. Agora, se eu só enxergo Jesus como salvador... Aí é hedonismo mesmo. É o meu chamado. É o meu ministério. É aquilo que Deus tem pra mim. E, gente, Deus é galardoador. Sim. Então, assim, Deus quer te dar bênçãos. Deus quer te abençoar. Sim. Entendeu?
o Espírito Santo quer te dar dons. Ele quer usar a sua vida. Ele quer ver você prosperar. E existe uma prosperidade bíblica. Não essa teologia da prosperidade que evoluiu muito para esse lugar que você está falando. Que é eu. Meu chamado, é o meu network. É como Deus. É o jovem rico, né? Ele quer melhorar a vida. Sim. Mas a vida com Deus, ela não se limita e não se resume a isso. Se resume a obedecê-lo. Enquanto eu obedeço, eu recebo coisas, cara. Então a gente tem que quebrar realmente esse hedonismo evangélico. E pra mim, o antídoto de quebrar isso é obedecer ao Senhor e viver uma vida gasta de fato pra Jesus. E não ganhando coisas dele. Entendeu? Sim. Isso é maravilhoso. E exatamente a nossa dificuldade hoje, assim, eu como jovem, né? Eu vi muito isso quando eu estava prestes a casar, que eu casei cedo. Eu casei com 21 anos de idade. Muito bom. E hoje eu tenho 22. E eu escutei muito, não, mas você tem que construir sua vida, né? Construir sua vida. Não, mas você tem que aproveitar sua vida. Você tem que isso, tem que aquilo. E assim, eu lembro até de um episódio que eu tava numa cidade, em um hotel. E aí eu tava voltando de uma ministração. Era tipo 3:30 da manhã, assim. Tava subindo no elevador, eu e mais 2 amigos. E aí entrou 2 bêbados no elevador. E eu tava conversando com meu amigo sobre o meu casamento que ia acontecer em 1 mês, 2 meses. Aí o cara que era bêbado, assim, tava voltando de uma balada. Ele falou assim, não, desculpa me intrometer aqui, você vai casar, mano? Aí eu falei, mano, eu vou, velho. Aí ele... Mano, por favor, não faz isso com a sua vida. E ele começou a me implorar, tá ligado? Começou a falar, tipo, bêbado pra caramba. Aí meu amigo começou a rachar o bico, começou a botar lenha, porque eles gostam, né? Vai casar, tem 21 anos de idade, não sei o que, nananã. E o bêbado ficou maluco, quase teve um infarto lá. E tipo... Ficou sóbrio. Cê é louco, mano. E por que eu tô falando isso? Porque, tipo assim... Eu aprendi com a minha família, meu pai ele abandonou uma casa própria, emprego, ele trabalhava no Ipiranga, ele era engenheiro mecânico. Ele abandonou tudo. E tipo assim, quando eu era criança eu não entendi o peso disso. Porque hoje eu sou casado, hoje eu sustento uma casa. Né? Eu não entendi o que era abandonar uma casa própria, um emprego dos sonhos, algo que você... Meu pai nasceu no Pantanal, uma cidade que tinha 2.000 habitantes. Então, tipo assim, ele saiu do Pantanal, conseguiu entrar numa faculdade federal, se formou em engenharia mecânica, se converteu depois, já tinha um emprego dele, a vida dele, enfim... E abriu mão. Ele abriu mão de tudo pra ser pastor e mudar de cidade, pra uma cidade que ele nunca foi. Sabe? E eu não entendia o peso disso, de falar assim, cara, a minha vida não é mais minha. Eu vou viver pro evangelho. Cara, eu acho que todo crente precisa entender que dentro do evangelho você precisa contemplar sofrimento. Não é que a gente é masoquista espiritual de, eu quero ficar sofrendo. Porque por muitos anos a igreja deturpou esse ensinamento, esse pensamento e foi para esse lugar mesmo né? Mas tem uma coisa que o Theo me ensinou que é o seguinte, cara. Você tem que ficar se perguntando e você tem que perguntar às outras pessoas. O que você já perdeu por Jesus? Entendeu? O que você já perdeu pelo evangelho? Um discípulo radical, ele contempla a perda na vida dele. Ele vai perder família. Ele vai perder emprego. Tipo assim, de verdade, cara, você precisa se questionar. Porque eu te garanto, cara, tem gente que não prega o evangelho. Mas eu vou ser demitido. Então seja. Não é isso? Tem aquela frase que o Theo até pregou na Dunamiscon. Eu tenho salva de tanto que me impactou do Leonard Ravenhill. Exato. Paulo nunca glamorizou o evangelho. Não tem a ver com sucesso, mas sim sacrifício. Não é um evangelho de glamour. Levará apenas 5 minutos dentro da eternidade, após sairmos dessa terra para desejarmos ter sacrificado mais, chorado mais, sangrado mais, lamentado mais, amado mais, orado mais e entregado mais. Uau. Cara, a gente... E é muito fruto desse lugar, né, cara? O que você já perdeu pelo evangelho, mano? Você tem que fazer esse questionamento. Você entendeu? O que de fato você abriu mão? Deus nunca me pediu para abrir mão de nada. Será? Você já parou pra ouvir ele? E não é porque Deus é um Deus sádico. Nossa, eu vou ficar causando aqui agora com o Davi, mano. Porque sempre que ele me perguntar, falou, abrir mão desse tênis. Não, claro que não. O ponto é,
quanto mais você viver uma vida pra ele, você vai ter perdas. Perdas do quê? Perdas do mundo. Sim. O problema é que a gente tá acostumado demais com o mundo, cara. Verdade. A gente gosta do mundo, entendeu? Então, naturalmente, você vai acabar. Se você seguir o caminho de Deus, você vai perder coisas do mundo. Então a gente tem que ser desapegado. Eu fui muito impactado recentemente. Tava estudando um podcast sobre Apocalipse, cara. E eu não quero fugir muito do tema, mas eu acho que faz sentido aqui, porque eu tava tanto assistindo eu assisti esse podcast, e no mesmo dia à noite eu fui assistir um filme que tá em cartaz agora, provavelmente. Não sei quando vai sair isso aqui. Não sei se ainda vai estar, mas é a história do Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor luterano. Eu tô lendo um livro dele, Discipulado. É esse cara. E esse é um dos melhores livros da história. Todo mundo tem que ler. Se todo cristão no Brasil ler esse livro, o evangelho tá salvo. Mas enfim. E a Bíblia mais ainda, né? Mas vamos lá. Mas, cara, esse cara, você pega a história dele, ele era um pastor luterano, chegou ele teve um tempo de seminário nos Estados Unidos, volta. Quando ele volta, tá rolando Segunda Guerra Mundial, Hitler tomou conta de tudo, a igreja sistematizou, a igreja começou a colocar Hitler no lugar de Jesus. É uma doideira máxima. E esse cara morre pelo evangelho, mano. Esse cara morre pelo evangelho. Ele perdeu a vida pelo evangelho. E aí eu tenho a cena final dele lá, indo morrer. Você contou o final do filme. Não, enfim, se você não sabe isso também, entrar nesse filme pra não saber o final, tudo bem. Mas, basicamente, cara, eu comecei a refletir aquela cena. E aí eu lembrei, falando de Apocalipse. É muito doido porque, se você entender o que é Apocalipse, você não chamaria Apocalipse de vilão, mas de herói. Sim. Porque você tem na Marvel, na DC, vilões chamados Apocalipse, né? Tanto no X-Men, tanto o vilão lá do Super-Homem. Só que a verdade é que a gente sempre relaciona Apocalipse com coisa negativa, né? É, um desastre. É Apocalipse! Tá pegando fogo na Amazônia, é Apocalipse. Teve inundação, é Apocalipse. E a gente acha que Apocalipse é coisa ruim, só que Apocalipse é sinônimo de esperança. Uau. Por quê? Porque Apocalipse é literalmente Jesus falando o seguinte: vocês estão se parecendo demais com o mundo. Se vocês entenderem que o mundo vai te levar para a morte e viver e o reino de Deus vai te levar para a vida, você enfrentaria as coisas de uma maneira diferente. Então, resumindo tudo isso que a gente estava falando, você precisa entender que perder as coisas pro mundo, perder um emprego, perder uma amizade, perder talvez até uma conexão da tua família pelo evangelho, é bom por quê? Porque é o que vai te levar pra vida eterna. É, os bem-aventurados, né? Bem-aventurados os que são perseguidos cara, pela é o que vai te levar pra vida eterna. Só que sofrer parece uma coisa horrível quando a gente gosta demais do mundo, cara. Pois é. Sacou? Saquei. Isso. Cara, e exatamente o que você falou de Apocalipse, eu ia falar também, não sobre isso, mas sobre aquele crente que fala: Jesus, espera eu casar pra você voltar, sabe? E a pessoa com uma frase assim: nossa, bem na minha vez Jesus tá voltando, nossa, podia isso, podia aquilo, podia... Isso só me mostra que a pessoa não entendeu nada. Não entendeu? E geralmente quem tem esse pensamento enxerga Mas enfim, é exatamente o que a gente tá falando. Espera eu casar pra voltar. Ou seja, o cara prefere transar do que conhecer Jesus. Perfeito, exatamente. Tá ligado? O cara prefere... espera eu terminar a faculdade. O cara prefere bater no peito e falar: olha só como eu sou um engenheiro agora, do que conhecer Jesus. Agora, também tem o outro lado, que é o cara que, tipo assim, volta logo porque eu não quero casar. Não, Jesus, volta logo. Tipo, é o cara e a menina de 30 a mais, que não casou ainda, então agora não tá orando pra casar, tá orando: Jesus, volta logo, porque eu não aguento mais essa vida de ter que achar alguém. Sim. Ou é o cara que fala: nossa, eu não aguento mais essa faculdade, volta logo. Então, por isso que é importante entender Apocalipse, e eu não tô sendo escatológico aqui muito, não tô indo nessa linha, mas existem dois gritos de Maranata ali. Tem o Maranata, que é o Maranata de volta, mas só depois eu ter minhas coisas boas, que foi o primeiro que você falou. Sim. E tem o outro Maranata de volta logo, socorro, não aguento mais. Nenhum dos dois é o Maranata de verdade.
Perfeito. O Maranata de verdade, pra mim, é o do cara que multiplicou 5 talentos. É o cara que ele tá acelerando a volta de Jesus, na questão de acelerar, na questão de, assim, ele tá anunciando, fazendo parte desse processo. Perfeito. Entendeu? Então, tipo assim, enquanto meu senhor não vem, eu vou multiplicar o que ele me deu. Não é não volta ainda porque eu quero resolver minha vida. Não, é tipo assim, vem na hora certa e eu vou estar pronto para a hora que ele voltar. Eu não vou ser encontrado dormindo, né? Não vou ser encontrado dormindo e vou ser encontrado com óleo e vou ser encontrado com fruto e vou ser encontrado com multiplicação dos talentos, tá ligado? Eu vou fazer alguma coisa, cara. Eu não vou ficar volta logo. Eu falo isso, cara, Maranata... Essa palavra tá na moda ultimamente, né? Tá. Maranata não é grito de saudade de um ex-marido que me abandonou, tá ligado? Tipo assim, fica olhando da janela, tipo, ai, que saudade. Jesus nunca abandonou a gente, cara. Maranata também não é um socorro de, ai meu Deus, socorro, nossa, o dólar tá a 7, volta logo, Jesus. Tá ligado? E Maranata também não é, tipo assim, a parada de demora pra ver porque eu quero resolver minha vida. Cara, Maranata é um estilo de vida. Pra mim não é nem um grito, clamor. é um estilo de vida. Tudo que eu faço é Maranata. É pensando, o Senhor tá vindo, eu tenho que fazer alguma coisa. Perfeito. É usar o tempo da forma que Deus criou pra ser usado. Né? E tipo assim... Entrando já nesse assunto, então, de ministério. Cara, pra mim, eu sou uma pessoa que por um tempo eu vivi uma crise muito grande, porque eu via que as pessoas estavam buscando o ministério por elas, e não por Cristo. Sim. Sabe? Então, tipo assim, eu acho muito doido isso, porque que perigo é eu servir porque eu quero me sentir alguém? Né? E não servir porque eu sou alguém em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus, sabe? E é exatamente isso que você está falando sobre um estilo de vida maranata, entendeu? E hoje eu vejo o ministério de uma forma assim, cara, Deus fez por mim, da mesma forma que você foi alcançado no Dunamis Pockets, Deus fez por mim e existem pessoas que precisam de Jesus. Eu gosto muito da ideia da verdade que todos querem Deus. Sim. Todos querem Deus. Nítido. Romanos vai dizer justamente isso, cara. Criação aguarda, Romanos 8:19. Criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Perfeito. Ele não aguarda as manifestações dos evangélicos, dos batistas, dos presbiterianos, dos metodistas, dos assembleanos, pentecostais, reformados. Ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, assim, dentro de todo mundo existe um clamor, um desejo por eternidade. Sim. Isso é bíblico também. Sim. O ponto é, às vezes o cara não sabe. Mas na hora que você se manifesta como filho, alguma coisa acontece. O cara fala, ei. Eu achava que eu odiava crente a minha vida inteira. Mas tem alguma coisa que você tem que eu não sei se eu quero, mas eu quero. Na verdade, eu não sei por que eu quero, mas eu quero. Porque Deus fez a pessoa assim, cara. É o DNA espiritual do cara, sabe? É o molde. É aquela famosa frase, é o buraquinho do tamanho de Deus. É isso. Sim. Então, todos estão desejando. E a maioria deles não sabe. Sim. E por isso você tem que se manifestar, cara. Sim. Eu gosto muito do que o Jonas Madureira... Você conhece o Jonas Madureira? Conheço. Eu gosto muito do que ele fala no livro dele, Inteligência Humilhada, que falou muito comigo. Ele fala que... quando Gênesis fala, em Gênesis 2, que Deus cria o homem e coloca dentro do homem o Nefesh, e ele fala que a alma viva, né? Ele fala que o Nefesh é desejo, né? E aí a Bíblia fala, e o homem se tornou Nefesh, se tornou alma vivente. E aí ele diz que o homem não tem desejo, o homem é desejo. Então não é que o homem tem um desejo, o homem é a personificação do desejo. E a pergunta é, desejo do quê? É o desejo de Deus. Então Deus cria o homem para ser o desejo de Deus, para desejar a Deus, para querer Deus. E é o que uma coisa que o John Piper fala muito, que para mim é maravilhoso. Ele fala assim, o meu ministério é, sempre que eu me encontro com alguém, eu quero
transformar as afeições da pessoa para Cristo. Eu quero transformar o desejo que essa pessoa tem, aquele vício que essa pessoa tem. Aí você bota vários vícios, né? Trabalho, dinheiro, sexo, drogas. Esse desejo ardente que a pessoa tem, ele é um desejo que não tem nome. É o que Paulo fala. Esse Deus desconhecido de vocês é o que eu vim pregar, né? Então, eu acho que ser um cristão ativo é entender o clamor da geração, né? E é uma coisa que o Tim Keller fala: não adianta nós termos respostas para perguntas que ninguém fez. A gente precisa entender quais são as perguntas que estão sendo feitas por essa geração, porque Cristo é a resposta delas, entendeu? Então, eu acho que o que eu vejo que vocês fazem muito, e eu acho isso maravilhoso, eu admiro muito, é que vocês estão lá onde as perguntas estão sendo feitas, sabe? Vocês não estão enclausurados dentro das quatro paredes da igreja e querer pescar em aquário. Sacou? Porque o que é mais fácil hoje é eu me tornar famoso, aí eu abro uma igreja, boto um sistema de som maravilhoso, um LED do tamanho do prédio e não sei o que, eu tenho o selo de verificado, sou famoso pra caraca, eu boto o endereço da minha igreja no Instagram, bum, minha igreja lota. Mas lota de crente, pô. Não lota de alma perdida. E aí o alcoólatra que tá do outro lado da rua continua perdido, sacou? E é exatamente sobre isso que cara, toca você em tem mim. que ser luz do mundo, né, mano? Você não pode ser luz da igreja, entendeu? Perfeito. Jesus é a luz da igreja, né? Nós temos que ser luz do mundo. Enfim, acho que você falou tanta coisa, mas foi muito bom, mas eu acho que é interessante essa questão do desejo que você falou, porque Lewis se converte assim, C.S. Lewis se converte dessa maneira. Você pega a história dele, ele começa realmente, ele era um ateu e ele começa a se questionar esse desejo. Eu tenho quem é o autor, né? Eu desejo, então eu tenho o cara que deseja e tem o desejado, e aí ele nisso ele tem um encontro com Deus e se converte. E é bem isso mesmo. Agora, uma coisa que você falou, e eu acredito assim, cara, existem perguntas sendo feitas, mas eu acho que são as mesmas. Eu acho, cara, que céus e terra passam, mas o homem, ele tem as mesmas necessidades com envelopes diferentes, sabe? Com embalagens diferentes, mas no fim das contas, o homem, ele sempre busca uma identidade. Ele sempre vai buscar amor, ele sempre vai buscar fazer parte de alguma coisa, porque ele foi feito disso. Uhum. E aí, cara, cada época foi uma maneira que o diabo foi tentando. O como vai mudando, mas o que e o porquê é o mesmo. Então, a gente... É que, cara, a igreja brasileira hoje, ela é tão grande já, né? Ela é tão forte, mas ela é tão imatura. E aí é esse resultado. É quando a influência é maior que o caráter. Então a gente tem uma igreja hoje brasileira que ela tem uma influência maior que o caráter. E aí isso acontece quando você tem uma influência maior que o caráter, você não faz o que você devia estar fazendo. Porque Davi foi isso, não você. Mas Davi foi isso. Davi tinha uma influência bizarra, ele era o rei. Então ele pôde falar o seguinte: não, vocês vão lá pra guerra, eu vou ficar aqui no palácio. Ele tinha influência pra fazer isso. Uhum. Só que o texto fala o quê? Na primavera, época que os reis vão pra guerra, Davi ficou no palácio. E aí ele tá lá, e por conta dessa influência, tá maior que o caráter dele, ele vê ali Betseba. Então eu acho que a gente não pode ser essa igreja, que tem muita influência, que tem visualizações bizarras, que o mercado tá olhando pra gente, que a gente entendeu como é que faz a coisa, mas não tem caráter para sustentar. E aí, quando você não tem esse caráter, essa vida com Deus, essa questão de submeter, de fazer o que Deus tem pra minha vida, eu não faço o que eu tenho que fazer. Davi devia estar na guerra lá, ou seja, devia estar pregando o evangelho, mas não, ele tá dentro de um culto muito louco, muito irado. Eu não sou contra, cara, programações. Uhum. Entendeu? Mas a gente faz um culto irado pra poder sair dali diferente. Sim. Entendeu? E não pra ficar só ali dentro, vivendo numa bolha, num mundo irado. Ai, não sei o que, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. E aí o cara fica letárgico, né? Uma coisa que eu acho que entra nisso também é a questão das redes sociais, cara. Acabou com uma parte da igreja, assim, vamos dizer. Porque hoje a gente tem pastor que é pastor de internet, cara. É isso aí. Mas, tipo assim, exatamente o que você falou. Não tem caráter nenhum, mas tem uma influência bizarra, uma influência monstruosa. Tipo assim, cara,
tem milhões de seguidores no Instagram, o cara faz um arregaço assim no Instagram, faz um monte de vídeo no Reels, no TikTok, essas coisas. Só que o que o cara tem de fruto assim? Exato, Tipo, concordo. E aí, concordo. cara, aí a internet deturpa isso, porque aí chega um Exatamente. monte de louco, porque só vê coisa no Instagram, só vê coisa na internet, acha que é o máximo, acha que isso que é verdade, e vai lá na igreja do cara, ou vai lá e segue o cara, tipo, não, esse cara é meu líder agora. O cara não tem nada, velho. Tipo assim, nem fruto ele tem, nem caráter ele tem. Por isso você tem que buscar fruto, cara, porque você conhece pelo fruto. Entendeu? Cara, eu sou a favor da rede social, acho que ela é importante, ela é um meio. A gente tá aqui, cara, escutando no Spotify, no YouTube, sei lá. Isso aqui é muito importante. Mas acho que a gente precisa fazer as pessoas olharem pra isso. Tipo assim, a gente precisa. Eu faço isso constantemente, cara. Seja crítico. Perguntas que vocês têm que fazer aí da galera que vocês seguem. Nossa, o cara tem o selinho azul. Não interessa. Nossa, o cara tem centenas de milhares de seguidores. Não interessa. Primeiro, qual é a igreja dessa pessoa? Ah, ele é daquela igreja. É mesmo? O cara vai nessa igreja? Porque tem gente que fala que é de igreja e não vai. Vai uma vez por mês. E se vai uma vez por mês? Segunda coisa. Quem é o pastor desse cara? É pastor dele mesmo? Outra coisa. Quem esse cara tá discipulando? Quem é o número 2 desse cara que você segue legal? Quais são os frutos? Você tem que fazer uma análise, cara. Você tem que julgar a igreja. Nossa geração é muito fresca, né? Com esse negócio de julgar. Ai, não pode julgar. Pode sim! A igreja. A gente não pode julgar o não crente. É isso que a Bíblia tá dizendo para não julgueis. Então você não pode julgar mesmo o cara que não conhece Jesus. Mas os de dentro... É ali que acontece o julgamento do Senhor e da nossa parte. Então você tem que olhar assim e falar, mano, esse cara aqui é só mídia, esse cara aqui... Só que aí é um pouco dos dois que estão falando, acho que foi o começo da tua conversa. Cara, vocês já assistiram aquela série do Netflix, Sintonia? De funk lá? Não sei o que. Eu sei qual que é. Eu não terminei, eu assisti só a primeira temporada, mas eu acho ela maravilhosa, porque... Não tô fazendo apologia a nada, mas porque ela retrata a realidade do Brasil hoje, cara. É doido, são 3 amigos e são 3 opções da vida dos caras. Ou você vira traficante, ou você vira músico funkeiro, ou você vira pastor, mano. Olha que doideira. Porque um menino vai pro crime, o outro menino vai virar funkeiro e a menina meio que começa uma carreira dentro da igreja. Pode crer. Você vê que o ministério, ele virou uma oportunidade, mano. E vai ficar cada vez maior, gente. O evangelho vai crescer, hoje são 30%. 2032, a estatística é que bate 50% de evangélicos no Brasil. Isso aqui só vai crescer e vai virar oportunidade. Eu sei, gente. Eu não tenho muito tempo, mas parece que eu já tenho muito tempo de ministério. Cara, nesses últimos 8 anos, eu vi virar carreira. Virar carreira mesmo. Tipo, pessoas que se tornam produtores... E aí eu pego aqui, ó, o Davi, o Daniel, os caras estão aqui no podcast. Deixa eu falar um negócio, deixa eu produzir a tua agenda. Eu conheço um monte de pastor, vou produzir, vou vender a tua agenda para um monte de igreja. Eu não sou contra você fazer pregação itinerante, você vai ser convidado por uma igreja, você prega naquele lugar. Agora, o cara transforma isso num business, cara. Pô, olha aqui, mano, o Daniel virou marketing. Virou, cara, transforma num business, entendeu? Por quê? Porque é um jeito fácil. Tem muita gente que espiritualizou o fracasso, vendo, gente, eu não vou citar nome não, mas a galera sabe, você sabe. Gente que não deu certo tentando cantar funk, gente que não deu certo tentando cantar rap, tentando fazer qualquer coisa, virou pastor, bro. E não porque Jesus chamou, não, mas é porque é moda. E porque e crente é besta, porque bate palma. Olha lá, o cara era do mundo, agora ele virou crente. Uau, que bênção. Cara, é uma bênção a pessoa se converter. Mas, cara, não. Eu digo para as pessoas aqui que estão assistindo isso, enfim, não dá pra não sacar que o negócio é de mentira. Pode ver. Verdade. Sacou? Discernimento. Então, É verdade, é não dá pra não sacar que o negócio é de mentira. Então, e aí eu vendo a tua agenda, e aí daqui a pouco você vira um pregador famoso, itinerante. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de acreditar naquilo que a gente vê na internet, né, cara? Sim, tipo assim, cara. é muito manipulável. Tu vê assim, os caras que acabou de converter já tá, tipo, muito crente, o cara já é pregador da palavra. Impossível, Cara, mano. meu cara acabou de converter. Tipo, Isso é como impossível, assim, mano. Isso é Como impossível. assim? Cara, os discípulos passaram 3 anos todos os dias com Jesus.
Paulo não se converte no dia seguinte, não. Vira quem é Paulo. Cara, acontece a conversão de Saulo, existe um processo gigante aqui. Na carta você não tem as datas, mas se você estudar a história da igreja, a história do Antigo Testamento, a história de Atos, cronologicamente falando, Paulo tem um processo enorme de discipulado, de transformação para se tornar quem é. A galera é muito rápida. Ele ficou 14 anos, né, parado. Tem essa... Não é muito exato, né? Você tá falando do Hernando Dias Lopes, né? Que fez o livro dele novo que ele trouxe essa parada aí. É porque assim, não tem realmente... Não dá para cravar isso. Tem gente que fala 14, gente que fala até mais. Legal. Mas que seja 14. Eu não quero cravar isso aqui porque não é muito claro, biblicamente falando, mas... Cara, são anos de preparação. E a internet deixa tudo muito assim, entendeu? Muito fácil. E principalmente porque brasileiro gosta de internet, crente gosta de internet, crente gosta de rede social. E aí as pessoas viralizam do dia pra noite, entendeu? Igual aquela menina lá que não deixou a criança sentar na janela. Véi, aí ela pegou 2 milhões de seguidores. Meu Deus do céu, Você entendeu? Imagina essa menina vira pastora, tá ligado? É tipo isso. Só que vai ter vai ser chamada pra pregar, porque já tem agenda pra fazer. Cara. Você entendeu? Business, mano. Tipo, mano, eu tava ontem dirigindo meu carro sozinho, e aí entrou uma música, que é muito boa. Só que o cara não tem mais nenhuma outra música, mano. E eu falei, nossa, esse maluco estourou de fazer agenda, velho. E por causa de uma música. Então a gente é muito assim, mano. Tá ligado? Estoura um vídeo. O cara vai e faz um Reels. Uhum. Às vezes de zoeira ou não. Uma palavra que bateu bem. Ele acertou sei lá, o algoritmo. Ou algum outro cara divulgou ele. Pum. 200 mil seguidores. 300 mil. Já fecha a agenda. Não sei o quê. O cara nunca discipulou ninguém. O cara não vai na igreja local. O cara deve estar ainda lutando com pornografia. Nossa, um monte de coisa, velho. Então... Perfeito. A gente tem que ser mais crítico nisso. E essa nossa geração mais nova, assim, a gente tem que ser... fazer essa análise e buscar em coisas mais sólidas, assim. Sair um pouco da superficialidade da rede social, né? Porque, cara, meu pai, velho... eu sempre trago a minha família como referência, porque ele é a minha referência última, né? Meu pai e minha mãe são minhas referências últimas. E eu lembro um dia que eu tava conversando sobre alguma coisa, de alguma figura pública na internet. E eu falei, não, pai, porque esse cara, hoje ele é uma referência pra todo mundo. Aí ele falou assim, não, tudo bem, pode ser uma referência. Aí ele chegou pra mim e falou assim, qual que é a sua maior referência? Aí eu falei, você. Ele falou assim, pois é, isso não existe mais. Não existe mais. Agora a maior referência das pessoas é uma pessoa, é um cara que não sabe nem que você existe. Sacou? A maior referência das pessoas é uma pessoa que, meu irmão, não sabe que você existe. Aí o pastor que literalmente pregou o evangelho pra você e que se der alguma coisa errada na tua vida 3 da manhã... Você vai ligar pra ele? Você vai ligar pra ele. Ele não é referência. Por quê? Porque ele não prega tão bem quanto o... Ele não é tão famoso quanto o... Mas é por isso que a gente tem que ressignificar, mano. Eu acho que se a gente começa a destrinchar Romanos 12, 1 e 2, Paulo tá falando disso. Paulo tá falando sobre não se amoldar aos padrões desse mundo, é isso. Sim. Sabe? Metanoia não é só arrependimento, santidade, sabe? Eu acho salvação. que metanoia é você falar, cara, o que pro mundo é sucesso? Então ressignifica isso, porque pro Senhor não é. Sim. Sabe? Então é justamente isso, é ressignificar. Sim. Tipo, o cara não é só porque ele tem números que ele é aprovado. Sim. Entendeu? Ele pode ser usado e pode não ser aprovado. Sim. A gente, entendeu? Então, assim, essa ressignificação dos padrões desse século, o crente tem que estar esperto nisso. O problema é que a gente não tá, a gente é muito burro, a gente cai nessas papos, entendeu? Cai nessas coisas. E também virou um marketing, virou um mercado. Virou essa parada de convidar a gente que tem seguidor, convidar a gente que é influente ou não. Ai, chama... Cara, eu não sou ninguém, velho, mas só porque eu faço parte do Dunamis, tem agenda que chega, eu já faço a leitura. E esses caras aqui nem sabem quem eu sou. Esses caras aqui nem acreditam no que eu carrego, mas porque na hora que o cara postou a minha foto e colocou Dunamis, teve mais um meio dúzia de gato pingado que foi no evento. Sacou? Tipo assim, a gente criou essa parada, velho. Sim. Sacou? A gente criou esses sistemas assim. E, gente, pelo amor de Deus, eu não sou o cara aqui antissistema, o anarquista evangélico. Mas é que, mano, a gente precisa
entender todas essas coisas, saber como jogar e influenciar de dentro para fora. No Dunamis a gente fala muito de 7 esferas, né? Sim. E aí uma das esferas é a igreja. Então olha que doido, a igreja tem que ser influência para dentro da igreja. Entendeu? Tipo, existe uma esfera da igreja que tá secularizada, que talvez ainda tá rasa, que não sei o quê, e que a igreja tem que influenciar a própria igreja. Para ser saudável, para ser bíblica, para ser relevante, para ser cheia do poder de Deus, cheia da presença de Deus. E então existe essa reforma que vai acontecendo na própria igreja. Né? Perfeito. Cara, maravilhoso, mano, porque a visão de igreja que a gente tem que ter é uma igreja que influencia o mundo. É uma igreja que vai para fora, né? E a Dunamis é muito... Eu sei que a Dunamis é um movimento não denominacional. É para-eclesiástico que te chama. Isso. E cara, pra você ter uma noção, eu não fazia ideia disso até, tipo, 1 ano atrás. Eu achava que a Dunamis e a Zion era, tipo, uma coisa só, por mais que seja muito próximo, né? Querendo ou não. Mas eu queria muito ouvir de você a sua perspectiva. Qual é a importância que você acha do Dunamis mesmo, do poder de Deus? Ah, não. Totalmente. Sabe? Porque eu vejo que existe... Não como movimento agora, o Dunamis bíblico. Isso, o Dunamis, o poder de Deus. Porque eu vejo que existe uma linha de igrejas, de teologia, que, meu irmão, não, é tudo, tipo assim, cara, não, vamos só ler aqui a Bíblia e mais nada, sabe? Claro que a Bíblia é suficiente, né? É muito perigoso você começar a falar um pouco sobre isso e ser mal interpretado. Sim. Mas pra você... O que você acha hoje pra o cara que tá escutando aqui? Fala assim, mano, eu quero fazer diferença. Cara, muito, muito boa a sua pergunta, porque assim, eu sempre digo isso ao lugar que eu vou. Então, você tem as últimas palavras de Jesus. Quais são as últimas palavras de Jesus? Ide, faça discípulos de nações. A outra face das últimas palavras de Jesus. Ide e prega o evangelho a toda criatura. A terceira face dessa moeda aí é... Esperem em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto. Amém. A promessa. Então, cara, as últimas palavras de Jesus, e eu acredito que aqui, por mais que Jesus ele resume os mandamentos em ame o próximo como a ti mesmo, e ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, eu acredito que Jesus resume o cristianismo nessas últimas palavras. Então ele resumiu os mandamentos ali, mas ele resumiu o cristianismo em 3 áreas. Pregação do evangelho, toda criatura, discipular de nações, tanto em nível individual, coletivo e geográfico, e poder. Poder de Deus. Porque, então, aí a pergunta está falando assim, por que nós precisamos do Dunamis? Porque o poder de Deus, ele é um meio para poder gerar salvação. Se a palavra de Deus diz, e estes sinais seguirão os que creem, esses sinais está falando de poder de Deus. Sim. Sinais e maravilhas é resultado do poder de Deus. Sim. Então, se esses sinais são fruto daquilo que eu creio, então, pensa um desenho aqui. Porque eu creio, eu vejo sinais. Então, eu creio para ver. O que o mundo vive? O mundo precisa ver para crer. Então o sinal, o poder, ele é um meio. Ele é um meio que gera crença, que gera fé. E a fé é o quê? A matéria-prima da salvação. Então uma igreja sem poder, cara, pra mim, é uma igreja infértil. É uma igreja... E cara, eu sei, a soberania do Senhor. Tem pessoas que ele vai alcançar sem que alguém pregue. Sim. Entendeu? Eu creio nisso. Mas é nítido você ver no ministério de Jesus o poder de Deus. E depois no ministério dos apóstolos e dos discípulos, o poder de Deus. Então, nós temos que buscar um evangelho que é inteligente, biblicamente, Sim. mas é poderoso. Escritura. Fluir nos dons, ver o sobrenatural de Deus acontecendo, porque faz parte da característica dele. Agora, eu entendo que sim, tem uma grande massa. Vamos lá, não é grande não, tá? Eu vou dar real pra você aqui. Vocês são jovens, é que vocês estão sendo influenciados. Agora eu vou dar tiozão aqui. Não é tão grande essa massa intelectual moderna ante o poder de Deus.
Não é. É minoria. É minoria. Mas só que de novo entra redes sociais. rede social faz mais barulho, porque também é mais organizado. Tá evangelizando menos, tem mais tempo pra ficar na internet enchendo a paciência. Essa é a verdade, cara. Tem um monte de cara aí na internet anti-mover de Deus, anti o poder de Deus, que, a igreja do cara é um ovo. Entendeu? O cara não discipula ninguém, não prega, não tem uma igreja grande. Ah, mas é só sobre números. Não, não é só sobre números. Mas números representam alguma coisa. Entendeu? Não dá... Mano, se o cara é frutífero, mano, o cara... É o princípio, gente. Nem tudo que cresce é bom, mas se é bom, cresce. Então, se a igreja do cara não tá crescendo, meu amigo, te garanto que... Você entendeu? Então, assim, primeira coisa que eu falo, não é tão grande, não é tão expressivo essa parada. Mas realmente tem existido um novo movimento, pegando a molecadinha mais nova, realmente. Sim. Porque aí acontece. E eles vão bem aonde tem os excessos do outro lado. E aí você se frustra, o cara já vem com a teologia dele sensacionista, o cara vem da teologia dele anti-mover de Deus, e pronto. Aí você encontra um lugar. Agora tem uma... Então, o que acontece? A verdade, cara, é que você tem extremos dos dois lados. Você tem uma igreja que é só... Cara, é aqui, é o padrão, é a palavra, não tem mover, a gente só é bíblico. É quase uma missa. Tudo mais. E acho que não é nem só o como funciona, mas assim, fica só nesse lugar. E tem o outro lado, que é... teologia esfrio crente, não sei o que, é o poder. E aí tem um monte de doideira, entendeu? Que é o cara ficar revelando coisa que não é verdade, manipulando, usando. Então, assim, você tem os dois extremos. Entendeu? Do mesmo jeito que você falou da missa, o cara vai falar que parece um culto de Umbanda. Perfeito. Entendeu? A gente Então, tem esse assim, exemplo mais da candomblé. Candomblé, exato. Então, assim, óbvio, a gente não quer falar mal da Blé aqui, mas... Você entendeu? Mas você entendeu? Você tem os dois extremos. Sim. Nós temos que ser nós temos que ser crentes completos, que somos biblicamente embasados e cheios do Espírito Santo. Entendeu? A gente tem que ser Bible-based e Spirit-filled. Tá ligado? A gente tem que ser... Mano, a palavra de Deus tá dentro da gente. A gente sabe... Por quê? Porque quando eu sei bem a palavra, eu uso... Eu sei fluir no Espírito Santo. E porque eu conheço bem a palavra, eu sei que isso aqui existe, isso aqui funciona. Perfeito. Tá? Agora, não... E eu tô falando agora, eu sei que o nosso produtor ele já mandou acabar, desculpa. Isso aqui a gente ia fazer um podcast recorde de 8 horas. Mas... Queria. O que eu falaria, então, uma mensagem final aqui é... Mano, você que é um crente, e a grande maioria aqui provavelmente é um crente jovem, que deve ser de uma igreja pentecostal, de uma igreja carismática, que é a maioria. Meu amigo, não caia no papo de uma pessoa que vai começar a falar que você tá errado porque você viu algum excesso. Porque você viu algum erro. O pastor lá, ele adulterou. Tá vendo como é tudo mentira? Porque tem três... não sei se eu vou lembrar dessas palavras, mas tem a ortodoxia e tem a ortopraxia. Certo. E tem a ortopatia. Ortodoxia seria o estudo correto, a doutrina correta. A ortopraxia é o como correto, a prática correta. E a ortopatia é a crença, é o acreditar, é o coração correto. Cuidado quando você vê uma ortopraxia errada e aí você joga fora a tua ortodoxia. Entendeu? Tipo assim, não é porque o cara usou mal daquilo que aquilo não é verdade. Entendeu? É isso. Só pra encerrar então, né? Já que a gente passou aí, tem mais de 1 hora que a gente tá trocando uma ideia. Mas, cara, eu só queria, né, falar aqui. A importância que também a Dunamis traz, porque a Dunamis, né, eu tava na Dunamis Com desse ano, e eu vi muitos batistas lá. Presbiterianos, a galera reformada, assim, que tava lá. E, tipo assim, eu acho isso muito massa, porque a Dunamis não é, tipo, um movimento que é só pra galera da Zion, pra galera que é, tipo, carismática. É um movimento pra igreja, pra todos. Sim, tipo assim, pra avivar o Brasil e levar a palavra pras nações, cara. E você que tá dentro, né, cara, acho isso muito massa. Você, ainda mais dentro das faculdades, que é o número 1, né, vamos dizer, o 01 da Dunamis, assim, né. Então, tipo assim, cara, só um ponto aqui que eu queria trazer que... Cara, a Dunamis tem sido referência nos últimos anos aí exatamente pra isso, pra unir a igreja. Sim. Porque é uma parada que eu converso muito com o Daniel, que tem até dentro das igrejas.
Tipo assim, dentro das igrejas, imagine no cenário da igreja geral. Se for dentro da denominação. Da denominação. Tipo, dentro da Sara, cara. Isso acontece bastante, que é a desunião. Tipo assim, a igreja tem se desunido ultimamente justamente por causa disso. Porque essas influências das igrejas reformadas contra, né, o X, igreja reformada, X carismática. Tipo, desafio master. Não é assim que tem que funcionar, tá ligado? E eu acho que a Dunamis tem uma parada que une, cara. Que Exatamente. Eu acho que é o seguinte, cara. Sei que a gente discutiu umas coisinhas outras aqui, mas eu acho que a gente tem que gastar mais tempo com as coisas que nós acreditamos em comum e que são praticamente impossíveis você conseguir ter visões diferentes. E as coisas que têm visões diferentes, a maioria delas são secundárias. Então, eu vou citar aqui o Descend. Todo mundo lembra do Descend, não sei se vocês foram. Mas, cara, o Descend era isso. Foi quando a igreja brasileira, ela decidiu não prestar atenção nas coisas que as separam e focar numa coisa que todo mundo acredita, que é o ID. Entendeu? Sim. Só que o problema é que, cara, treta dá mais like. Treta dá mais view. Sim. Então, tipo, as pessoas se especializam em escatologia, não porque escatologia é importante, mas é porque eu sou pré, então eu vou conseguir fazer treta com o cara que é pós. O cara se especializa em soterologia, porque eu sou calvinista, então eu vou atacar o arminiano, ou ao contrário. Eu vou me especializar nisso. Eu sou sensacionista, eu sou continuista. Todas essas coisas, eu não quero me estender. Tem o que você acredita, tem o que não tem aquilo que talvez vai parecer mais certo ou errado, beleza. Agora, é difícil você não encontrar um crente que vai falar a favor de pregação do evangelho, de evangelização, Perfeito. De você alcançar o mundo. Perfeito. Né? Então, acho que isso é uma coisa que queima no coração do Dunamis. O Dunamis acredita num avivamento sustentável que começa num despertar dos santos, e esses santos não é o time que acabou de subir da Série B, mas fazer uma piada para estragar o negócio espiritual. Mas são todas as igrejas, são todos aqueles que são os santos do Senhor, despertarem e entenderem, eu preciso fazer algo para o Senhor. É a segunda fase, que é uma grande colheita, aí sim você vê salvação acontecendo no Brasil, dentro das escolas, dentro das universidades, no mercado de trabalho, e seja onde for, e termina numa transformação social, que é o que nós acreditamos com discipular de nações. Né? Perfeito. Então, é isso que o Dunamis vive, o Dunamis, it's all about this, é tudo sobre, cara, avivamento e reforma. Então, você está na porta de entrada dentro de uma universidade onde você está ganhando pessoas para Jesus que no futuro vão ser o futuro presidente do Brasil hoje. Provavelmente, o nome de Jesus não vai continuar igual é hoje. Amém. Que não tem uma faculdade, mas enfim. O futuro presidente do Brasil hoje deve estar no Largo São Francisco, na USP. A gente tem um pockets lá e eu falo, você pode hoje estar ganhando o cara que vai ser o futuro presidente do Brasil. Porque dos, 30 presidentes do Brasil teve, 14 saíram de lá. Legal. O futuro médico do Brasil, referência para oncologia, para câncer, tá hoje numa faculdade. Se você ganha esse cara para Jesus, você discipula o Brasil. O futuro publicitário, e aí por aí vai. Muito então bom, você tá desde a porta de entrada e o sonho final do Dunamis, que é, claro, o nosso sonho é servir Jesus e discipular as nações, mas uma faculdade. Então desde você alcançar universidades até a faculdade Dunamis, que é uma coisa que a gente inaugurou ano passado e que faz parte também dessa questão de discipular nações. Muito bom. É isso. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado pela conversa. Obrigado eu, cara. Foi muito top. Uma honra ter você aqui, de verdade. E eu fui muito tocado, muito edificado. Tenho certeza que você que escutou também foi. E só tenho a agradecer. Queria poder ficar aqui mais 3 horas, mais 4 horas. Papo tem, viu? Trocando Boa. ideia. A gente tem que marcar um 1.2 aí. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado. Tamo junto, galera. E eu queria pedir pra gente encerrar de uma forma diferente hoje, que você, já que Dunamis é poder de Deus, eu queria que você orasse pela galera que tá escutando aqui. Amém. Eu creio que a gente não sabe aonde vai chegar, quantas pessoas vão alcançar, quem tá escutando, que momento tá escutando, né? Daqui 1 ano, 10 anos, enfim, ninguém sabe. Mas eu creio que a tua oração pode alcançar. Amém. Amém, cara. Bem, eu quero orar então. Vamos orar. Senhor Deus, eu oro, Pai, para cada pessoa que está escutando a gente, que o Teu Espírito venha incomodar eles, para que eles possam desejar ser úteis para o Senhor. Que eles não escutem da Tua boca, servo inútil,
que não multiplicou esse talento. E falando de poder, Senhor Deus, eu oro a oração que os discípulos oraram, que o Senhor considere as ameaças que acontecem sobre a vida das pessoas que querem influenciar com o reino de Deus. Considere elas, mas continue estendendo a sua mão para curar, para transformar de forma sobrenatural através da vida desses discípulos que estão nos escutando. Eu oro, Pai, por esse poder de dunamis, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, que o Senhor venha batizá-los para que sejam revestidos do poder do alto, para se tornarem testemunhas. Não crentes melhores, não crentes mais espirituais, mas de fato testemunhas de Jesus. Eu oro isso agora no nome de Jesus. Abre os sentidos espirituais para ouvir a tua voz, para ouvir o chamado, para saber realmente o que fazer e largar o que precisar ser largado para te obedecer, Senhor Deus. Levanta aqui realmente pessoas que vão colocar Isaques no altar para poder te obedecer. Eu oro por uma geração obediente e que te olha não apenas como Salvador, Jesus, mas como Senhor. Amém. No nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Amém, rapaziada. Dani, obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Foi muito bom. Até o próximo episódio. Tamo junto.